Olá, muito boa tarde, bem-vindo aí a mais uma edição do Panorama Brasil ao vivo aqui na Operária TV. Estamos aí nessa sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, quase falei 18. Vocês ficam ligados aí na nossa programação com as notícias de norte a sul do país. Hoje, literalmente falando da região norte, a companheira Patrícia do Ar das notícias, a situação dos indígenas esquecidos por Deus e pelo governo na região norte, e o companheiro Lino Almeida, que vai falar também do Ceará, de Juazeiro do Norte, contando aí as notícias regionais. Antes de mais nada, chamar você que não está inscrito a se inscrever na Causa Operária TV, se juntar aí a milhares e milhares de companheiros que acompanham, recebem as notícias, ficam ligados na nossa programação, na nossa TV 24 horas no ar. Bom, as notícias do Nordeste. A pandemia, nosso tema obrigatório aqui, já vai fazer aniversário de um ano, está aí naturalmente, como era de se esperar, correndo livre, leve e solta, porque os governos científicos, gente muito ilustrada, gente muito limpinha e cheirosa, não conseguiu tomar nenhuma única medida efetiva, tanto para ampliar o atendimento na rede pública de saúde, a oferta de equipamentos, de testes e tudo mais que for preciso, quanto também não estão se diferenciando muito no quesito tratamento de cachorro com a população. A diferença com o governo Bolsonaro é muito pequena desses que se reivindicam democratas em oposição ao fascista. O fascista é fascista, mas os democratas estão mais para fascista do que para democrata. Bom, vamos ver então a situação no Ceará. Hospital lotado. O pessoal vai se tratar com as crescentes taxas aí de doentes. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Não só no hospital eu vou me reportar ao Hospital Regional do Cariri, que tem a taxa de 103% nas enfermarias de Covid. Claro que como eles mesmos dizem, de média complexidade. O problema é que na de complexidade, na UTI, são 31 vagas. Essas 31 vagas estão simplesmente todas ocupadas. E aí a gente vai mais o seguinte: lotação máxima também no Hospital São Vicente de Paulo, que é em Barbalha. Só tem 3 leitos, também lotado. O Instituto Madre Teresa de Apoio à Vida, que é em Brejo Santo, também ocupadas. O Hospital Regional de Icó e São Vicente de Iguatu, apenas 1 leito, ou seja, disponível cada. É uma situação que a gente já falou no início. Tudo aquilo que eu não vou dizer nem a OMS, porque a OMS uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Mas tudo aquilo que minimamente você pode fazer para tratar da população, isso não é feito em nenhum estado do Brasil. Não é diferente aqui no estado do Ceará, porque essa ocupação, essa taxa de ocupação, ela é gritante. Aí você vai dizer, não, mas isso... Aliás, a imprensa todo dia diz, não, mas isso são as festas, são as festas que o pessoal estão dando, não sei o que, tal. Bom, o pessoal não conta que para ir para trabalhar, o pessoal vai de ônibus lotado, vai de busão lotado. Isso são quantas viagens de ônibus você dá por dia? Cada ônibus faz isso. Então,
não tem, por exemplo, era para ter um distanciamento em cada ônibus, não tem. Era para ter tem é uma, um hospital de campanha aqui no Juazeiro, foi fechado pelo atual prefeito, que ele é bolsonarista também. Ou seja, tudo isso vai agravando a situação e, as, fora isso, aquela velha história que nós já contamos desde quando a vacina fake apareceu até hoje. Não se tem notícia de vacina. Ou seja, alguns. Ah, mas fulano de tal foi vacinado. Bom, e aí, meu, tu não sabe nem quem foi. Então é uma situação que nós nos encontramos perdidos no meio de um deserto sem ter água para a gente tomar. É mais ou menos essa situação, é mais ou menos isso que nós vamos enfrentar até 2022. Porque se depender do presidente Bolsonaro, nós não vamos ter simplesmente nada. Nós passamos de 243 mil mortos, vamos chegar a 400, a 500 rapidinho. E daí, quem vai tomar alguma posição? A esquerda? Não, ninguém está preocupado com isso. As pessoas marcam uma carreata, marcam um bicicletário, marcam. Mas, por exemplo, uma passeata onde a gente vá a pé, onde todos os trabalhadores possam ir, eles não marcam isso. Então é isso, Rafael. Nós estamos literalmente entregue ao Deus dará. Nós estamos simplesmente sem nada. 123% de ocupação não é brincadeira. Passo a palavra. Agora, 123, não sei como avaliar isso daqui, porque você também tem o problema dos números absolutos, né, de como isso daí se aplica, né, para a população, onde a população está concentrada e tudo mais. Então eu pergunto para a companheira Patrícia, que está lá em Rio Branco, no Acre, lá no extremo de onde pouco se ouve falar aqui no eixo central. E o Acre é um dos 4 estados que está aí com a taxa de ocupação de 90% dos leitos de UTIs. É isso mesmo, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde, bom dia para nós aqui da Amazônia, mas é isso mesmo, Rafael, a situação aqui é crítica, né? Essa questão da ocupação dos leitos, ela flutua bastante, né? Porque ela reflete contaminações, né? Necessidade de tratamento anteriores, né? Então, essa crise que iniciou, essa segunda onda que iniciou em Manaus, a gente viu as notícias, né, na imprensa, né, da situação de falta de leitos, agora ela diminui um pouco, né, em Manaus, por conta, né, porque é cíclico mesmo, né, e decorrente, dependendo das medidas que são tomadas, né, essas ocupações são maiores ou menores, né, então elas flutuam bastante, né. Aqui, no momento, na região norte, o ponto nevrálgico, eu diria, né, o ponto crítico são Rondônia, né, que está também com muita, em primeiro lugar, né, em termos de ocupação, e depois vem o Acre. A gente já passou por situações aqui de 100% de UTIs lotadas, de não ter absolutamente nada, né, se você necessitar leito, a pessoa ficar sem atendimento, tanto UTIs quanto leitos clínicos, por conta do alto índice de contaminação que é atribuído a essa nova, essa nova cepa, que é mais contagiosa, enfim. Então, isso flutua bastante. No momento, a situação é essa, as autoridades locais indicam a média de 90% de ocupação, só que isso é variável dependendo da região, né, das cidades, né. Na prática, no Acre, nós temos leitos de UTI apenas no Alto Juruá, né, que é a região de Cruzeiro do Sul,
que é a segunda cidade do estado, e na capital, Rio Branco. A grande maioria dos casos se concentra, é óbvio, na capital. Então, recebe, principalmente Rio Branco, que tem um acesso melhor, recebe os doentes de todo o estado, né? Então, a situação é bastante crítica. E isso, assim, o problema não é só esse, né, da questão da falta de leito para o Covid. Os governos, eles não divulgam os números, de fato, de leitos novos criados, né? Isso existe muita manipulação da informação, porque, é, por exemplo, as cirurgias eletivas, né, outras doenças não estão sendo tratadas, né? Então, leitos que seriam para outras doenças, né, eles estão sendo transferidos para os doentes de coronavírus. Então, ou seja, a crise sanitária, ela é muito superior à questão do Covid, né, porque ela engloba outras situações, né. E para completar, aqui no estado a gente está com uma epidemia de dengue também, que é normal, né, no Brasil, normal, né, a tragédia no Brasil, né, que também ocupa grande parte dos leitos, né? A situação é muito, muito crítica, muito alarmante, né? E com perspectivas bem ruins, assim, de melhoria, né? Porque a vacina, tanto é que está sendo cogitado que os estados do norte haja uma mudança nos planos de vacinação, né? Aquele plano que existe de categorias, né? Primeiro idosos, profissionais de saúde, pessoas de risco, acamados, que seja vacinado toda a população do norte. Isso aí vai gerar muito pano para manga ainda, né? Porque certamente os governadores não vão acertar, né? Aceitar essa prioridade para os estados do norte, né? E até porque não tem vacina, a gente sabe, né? Não existe, acabou. Tá certo. Agora, o Acre sofre também com uma curiosa e quem acompanha a imprensa burguesa só ouve falar desse tipo de coisa quando se fala da Venezuela, tal, e geralmente com assim a imprensa ataca, né, com tudo que tem, com toda a força, o governo nacionalista do Maduro na Venezuela. Mas tem uma crise migratória no Acre. A que se deve isso daí? Qual é a situação nessa região? Pois é, a crise migratória, ela tem muitos anos, né, que acontece. Na verdade, ela começou ainda lá na época do terremoto lá, né, no Haiti, né, e então desde 2015, em 2015 ela se agravou. O estado do Acre, assim como os outros, né, a Roraima também, que faz divisa com a Venezuela, mas o estado do Acre, por fazer essa tríplice fronteira, né, faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, no município de Assis Brasil. Ele é uma porta, sempre foi a porta de entrada dos imigrantes para cá, né? Então, essa crise de pessoas, né, de milhares, eu diria, né, milhares de pessoas, não são centenas, são milhares de pessoas acumuladas na fronteira. Muitas vezes os imigrantes são superior à quantidade de imigrantes que as próprias cidades fronteiriças. Então, uma crise de calamidade pública total, né, porque os serviços públicos não comportam, né, essa quantidade de pessoas. E deu uma melhorada, né? Se resolveu isso daí, em parte, as pessoas foram alocadas para os seus destinos, né? Que em geral são na região central do Brasil, né? Principalmente a região sudeste. Só que agora, com a nossa crise, né? A nossa crise financeira, a crise do coronavírus, está acontecendo um movimento inverso, né? Então, as pessoas que entraram no Brasil via fronteira do Acre, com Peru e Bolívia, estão voltando, né? E se acumulam, no momento, a última notícia que eu vi na imprensa, né, é que existem 400 pessoas acampadas na ponte, é, na ponte que divide, que faz a divisa, né, com o Peru, tentando retornar através do Acre, né, passar para o Peru e ir para outros destinos, né, não necessariamente no Peru, mas como uma passagem. O problema é que
a fronteira está fechada por conta faz algum tempo, por conta da crise, né, do coronavírus, e essas pessoas literalmente estão morando em cima dessa ponte. Na semana passada, houve uma invasão, uma situação de desespero, né? As pessoas invadiram a fronteira, teve uma ação de repressão por parte do governo do exército do Peru, que não permite a entrada, né, de ninguém, né, nas passagem nas fronteiras, foram reprimidas, pessoas agredidas, e fora a questão de que, imagina, né, uma aglomeração de pessoas em cima de uma ponte, famílias, mulheres, crianças, o coronavírus também ali, né, muito propício para a contaminação, para se aumentar essa disseminação do coronavírus. Alimenta as pessoas a céu aberto, assim, tomando sol, e na verdade nem sol, muita chuva, que a gente vive no inverno amazônico agora, né? Chove praticamente o tempo todo. Então é uma crise bem complicada, porque eles nem podem entrar no Peru, e também cabe ao Estado, né, aos municípios pequenos, dar essa assistência, né, administrar essa situação. Né? Então, é uma crise bem complicada e que não é de hoje, porque, como você falou, não aparece na imprensa, né? A gente aqui está isoladinho no canto do Brasil, é pequenininho, mas existe muitos problemas aqui, muitos problemas que não chegam, né, ao conhecimento das pessoas. Esse problema é seríssimo dos imigrantes, né? E são haitianos, são africanos, né? São pessoas de diversas nacionalidades que normalmente já têm como passagem o estado do Acre para entrar no Brasil, né? Agora é interessante a manipulação que a imprensa faz em cima disso, né? Eles falam lá também que os haitianos isso é engraçado, os haitianos e os africanos querem ir embora, né? Agora, os cubanos e os venezuelanos não querem ir, estão tudo lá paradinho, querem ficar no Brasil. Como sempre, né? A história de denegrir, né? O que, de deixar a situação colocar como as vítimas, né? Os venezuelanos e os cubanos, na verdade, são todos, né? Vítimas, né? Da situação caótica que está, né, em tudo que é lugar. Tá certo, obrigado. Bom, antes de passar a palavra para o companheiro Lino, eu vou perguntar mais um problema, né, decorrente aí da pandemia, dessa vez uma situação política, quando o controle sanitário se transforma em controle das pessoas. Mas antes, deixa eu fazer um convite para você para assistir à Universidade de Férias do PCO, o curso O que foi o Stalinismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Está no ar aí no portal universidademarxista.com.br. Faça sua inscrição. O curso continua ao vivo até o final de fevereiro, 2 aulas por semana, às terças e quintas. Mas quem se inscreve agora tem também acesso a tudo que já foi exibido, as 11 aulas anteriores do curso que já foram exibidas, e todo o conteúdo do portal da Universidade Marxista. Então, não perca, Universidade Marxista. Lino, toque de recolher. Curiosamente, o governo de esquerda, de quem também se ouve falar muito pouco pelo Brasil afora, do Camilo Santana, do PT, está aí celebrando, né, a aplicação dessa medida que já teve aí, já deu as suas primeiras mostras aí de como é que a coisa vai se desenvolver. Conta pra gente, Lino, é daí para baixo? É verdade. Infelizmente, é aquela história. Ele não tem o que fazer, ele não dispõe de meios, não vai procurar meios para isso também. Outra crítica que a gente faz, os governadores não estão preocupados com a saúde do pessoal, então eles resolvem tomar uma atitude de governo militar. E aí, por exemplo, circulação de pessoas entre 22 horas. Não pode. Ou seja, se você for pego numa hora dessas na rua, você vai ser preso. E aí, quais são os serviços que podem?
serviços públicos essenciais. 2, farmácias. 3, indústria. Interessante, indústria é serviço essencial, né? Legal. 4, supermercado e congêneres. 5, posto de combustíveis. E são os que podem funcionar, viu, gente? 6, hospitais e demais unidades de saúde de serviços odontológicos e veterinários de emergência. 7, laboratórios de análises clínicas. 8, segurança privada. 9, imprensa, meios de comunicação e telecomunicações em geral. 10, funerárias. É uma situação complicada que, se eu não me engano, essa mesma atitude tomou o Rui Costa na Bahia, e aí está aqui nós, trabalhadores, que, se por acaso houver uma necessidade, eu tenho que provar, se eu for uma farmácia, eu tenho que provar por A mais B que eu estou indo a uma farmácia. Eu não posso sair sem isso é uma garantia que eu estou indo à farmácia. Eu não sei que garantia é essa, porque não tem como você garantir. Eu pegar uma receita antiga, não vai valer. Eu pegar uma caixa de medicamento antiga, também não vai valer. É complicado. Só sei de uma coisa. Essa é a única medida que o governo tomou, como a gente já comentou no início. Essa é uma medida digna de governos militares, não é nem governos civis, é governos militares, e que vai até o dia 28. Dia 28, ele vai achar também, porque em Fortaleza a situação também não está boa, a situação também lá é degringolante. Então, o que vai acontecer? Ele vai renovar essa medida, e aí nós vamos ficar nem em lockdown, o nome é toque de recolher mesmo. Não existe outra palavra. Inclusive, ele deu uma entrevista na própria... Tem no Jornal Diário do Nordeste, tem na plataforma onde ele geralmente fala, que é no YouTube, tem essa mesma entrevista. Ou seja, é toque de recolher porque não tem outra situação. E a culpa, novamente, recai sobre o pessoal que vai para a festa. Bom, festa eu não vou discutir que em festa tem, por exemplo, tem muita gente. Mas espera aí, os ônibus lotados, o metrô lotado, etc. Tá? Isso não conta, gente. É como se fosse assim, não, tudo bem, aqui pode, o ônibus pode, o cara do iFood pode entregar as marmitas, ou seja, a alimentação das pessoas. Não vou dizer que o cara não tem que trabalhar, afinal de contas ele precisa trabalhar, mas ele pode se ferrar. Agora, o cara que está comprando a marmita, não, tudo bem, ele está lá. Inclusive, eles dizem aqui que em espaços públicos serão fechados todos os dias a partir das 17 horas, com proibição de circulação. Tem outra coisa, suspensão de aulas públicas e privadas a partir de 19, que é hoje, a atividade permanecerá apenas de forma remota. Barreiras sanitárias, essa nunca funciona. Aquela história da permissão do transporte intermunicipal, com fiscalização na entrada e saída da cidade. Ou seja, nós estamos numa situação complicada, é uma situação preocupante em relação aos leitos de UTIs, mas não tem como... Sim, os shoppings podem funcionar desde que funcionem até às 17 horas. E as churrascarias podem funcionar até às 15 horas nos finais de semana. São situações que nós estamos enfrentando, uma guerra, não contra a Covid, na realidade, mas uma guerra contra
a nossa liberdade de ir e vir, porque o trabalhador ele não pode ir nem vir nesses horários que foram comentados aqui, que a gente comentou aqui. Então, é uma situação que governadores de esquerda estão tomando essa atitude, que não é uma atitude para resolver o problema do coronavírus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente para restringir a circulação de pessoas. Nada mais do que isso. Passo a palavra. Agora, eu pergunto para a companheira Patrícia, não sei se ela tem informação suficiente, mas pela própria percepção dela, talvez já a gente possa ter aí uma visão mais realista do que acontece no extremo norte do país. Noroeste, né? Uma posição meio complicada no nosso mapa, não muito simétrico. Mas enfim. Bom, para quem não sabe, né, o Acre e, enfim, a maior parte da região norte, né, meio que está perdida no tempo, né? Ainda é ditadura militar por lá. Né? Os militares ainda têm uma forte presença na região e a gente pode ver também a expressão política disso. Né? O Estado é governado pelo Partido Progressista, com um vice do PSL, né? Uma figura que, para a imprensa capitalista, para os grandes órgãos da burguesia, falar de Gladson Camelli um ilustre desconhecido. Né? Mas essa é a função do nosso Panorama Brasil, né? Mostrar aí as informações no detalhe o que acontece em todo o país. Então, pergunto para a companheira, o governo, né, bolsonarista de extrema direita aí, no Acre, também discute e aplicou em alguma medida o toque de recolher? Como é que isso daí se desenvolve, Patrícia? Na verdade, é Cameli, Gladson Cameli. Faz parte de uma oligarquia, né, política, né? Esse governador é também a família da região, são donos, né, da região do Juruá, né, que a gente tanto fala aqui, né, de pessoas de alto poder aquisitivo, né? Mas assim, em relação às medidas que estão sendo tomadas, na minha opinião, não houve nenhuma uma medida assim extrema até o momento, apesar de ser um governo de direita mesmo, né? Não há o que negar, né? Embora, assim, é aquela coisa fisiológica, legenda, né? PP no momento não apoiou nem o prefeito do partido dele aqui na eleição, mas assim, não houve nenhuma medida extrema, mas existem medidas restritivas, né? Todas baseadas na questão desse conceito que eles criaram, que é um conceito ilusório, né, de faixas, né, as faixas sanitárias. Faixas sanitárias diz respeito apenas ao que existe de oferta de leito. Então, eles vão mudando, né? Tem época que, agora mesmo a gente está em faixa vermelha aqui, é a mesma situação que o Lino colocou aí. Existem fechamento, né? Só serviços essenciais, o que eles consideram essenciais. O shopping não está aberto, mas não, e fechamento dos espaços públicos. É a situação que se repete no restante do Brasil. Você pode trabalhar, pode fazer tudo, mas até sair para fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar é considerado restritivo. Só que, a bem da verdade, isso não existe um controle absoluto, viu? Não existe, o comércio está aberto, né? Medidas restritivas usando a palavra do momento, fake, né? Na prática, todo mundo trabalhando, até porque se houver uma medida restritiva drástica aqui de comércio, a coisa pega fogo, viu? Porque aqui no estado do Acre, a grande maioria, o que gera, né, que gira a economia aqui são os trabalhadores informais, né? Ou é servidor público, é trabalhador informal, é muito atrasado, né? Então, se eles fecharem tudo, o negócio vai pegar fogo aqui com a população, né?
Então, são muito, na verdade, são medidas de aparência, né? De aparência, para dar uma resposta à sociedade e dizer que está se fazendo alguma coisa, né? É um governo de direita, sim, mas até o momento não houve nenhum embate assim significativo com a população, né? Fora o ano passado, né, no início da pandemia, houve algumas coisas, mas agora, no momento, não tem como fazer, não tem como restringir a população, porque senão a coisa vai pegar fogo. Tá certo. Bom, ainda uma última nota sobre o problema da pandemia, que eu peço para a companheira Patrícia explicar para a gente. Né? O Bolsonaro deixou aí 410 mil indígenas fora do Plano Nacional de Vacinação. Né? É parte aí do ataque do governo, na verdade desde o governo Temer. Né? A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, já vem sofrendo. Né? Dessa maneira aqui, como é que ficam as coisas para, acho que a camada mais oprimida, mais esmagada do povo brasileiro, né? Como é que está a situação deles agora no meio da pandemia, Patrícia? Pois é, essa nova medida, ela coloca várias restrições, porque assim, os indígenas, eles fazem parte do grupo prioritário de vacinação, né? Por conta da sua fragilidade, né? A questão imunológica, né? Geralmente é de conhecimento de todos, né? A questão das doenças quando atingem essas populações, né? Embora haja já essa como é que eu diria, essa, não é mistura, não sei qual é a palavra que usaria, né, essa participação, né, dos indígenas, né, na questão social, tem comunidades isoladas, enfim, mas eles são muito suscetíveis às doenças. Então, fazem parte do grupo prioritário de vacinação. Então, essa medida, ela vem no bojo de outras medidas que visam é, restringir, né, o acesso da população indígena a todo tipo de serviço, né? Eles colocaram até eu vou abrir aqui a matéria para poder dizer exatamente quais são as medidas, né? Eles colocam assim, ó, que os novos critérios para se considerar uma pessoa como indígena seria vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre etnia ou algum ponto do território soberano do Brasil. Ou seja, se a pessoa. Aí já começa o problema. Se o indígena ele não estiver residente dentro de uma reserva, por exemplo, né, dentro de um local homologado, ele não é indígena. Começa por aí, né? Então, eles colocam várias outras itens também subjetivos, né, como identificação do indivíduo por um grupo étnico existente, né, conforme a definição lastreada em critérios técnicos científicos. São coisas tão subjetivas, quem é que vai definir? A pergunta é, quem é que vai definir se essa pessoa é indígena ou não? Se ela não mora dentro de uma área homologada, então ela não tem direito à vacina, enquanto a gente sabe que mais da metade da população indígena mora em centros urbanos, né? Eles estão dentro, já estão dentro de centros urbanos, né? E eles não deixam de ser indígenas, têm as comunidades deles aqui também, e eles estão fora do processo de vacinação. Então, na verdade, é uma tentativa de expor, né? Tentativa não vai expor essa população ao coronavírus, excluir, né, eles da campanha de vacinação, junto com outras medidas que acontecem, que é a dificuldade de homologação de terras indígenas, né? E ainda para completar isso daí, a questão do coronavírus aqui na Amazônia atingiu, assim, de forma avassaladora a população indígena, né? Inclusive, assim, coisas bem suspeitas, né, de que a própria contaminação gigantesca que ocorreu em comunidades isoladas dentro da Amazônia, né, de comunidades que, enquanto que outras nas cidades, né, nos centros urbanos, não havia ainda essa contaminação que a gente está vendo agora, já estava acontecendo dentro das aldeias.
A gente até existem suspeitas, né, de que como chegou esse coronavírus dentro das aldeias. Existem estudos, inclusive, né, da Universidade Federal de Pelotas, que colocou isso, né, apontava, né, os centros de disseminação de coronavírus dentro das aldeias, dentro das comunidades isoladas. Para mim, né, na minha opinião, isso faz parte, né, essa questão da vacinação, de todo um ataque, né, para dizimar a população indígena, né, que é um entrave para o crescimento do agronegócio na região norte, né, a questão das terras homologadas, enfim, todo esse processo de dizimação da população, do que resta da população indígena brasileira, né? É isso que está acontecendo aqui. Tá certo. Bom, uma última nota, dá tempo ainda. Eu aproveito aqui já para agradecer o companheiro Lino, que os temas da região norte eles estavam aqui em débito no nosso Panorama Brasil. Muita coisa acontecendo e há muito tempo que a gente queria ter aí um convidado falando diretamente do local, né? A presença da companheira Patrícia aqui já nos dá aí um reforço necessário, né? E um dos temas que passa batido na pauta, no meio de tanta crise no país, é a nova lei do garimpo, né? E o governo Bolsonaro, que não está aí à toa, embora não consiga fazer, né, as grandes medidas que o Guedes estaria aí para aplicar, e são propostas, né, do FHC e do imperialismo, ele consegue fazer as médias reformas que são de consenso, né, de toda a burguesia dos latifundiários. Então, e naturalmente, né, dos que estão aí para explorar o nosso solo. O que acontece com a nova lei do garimpo, Patrícia? É, eles já existe agora nesse com o Arthur Lira, né, lá como presidente lá da Câmara, né, projetos de liberação do garimpo em terras indígenas, novamente a questão indígena, né? O fato é que nós aqui na Amazônia estamos assentados sobre uma imensa riqueza, até desconhecida por nós, né? Pessoas comuns, né? Porque na verdade eles sabem muito bem o que tem no subsolo da Amazônia, né? Por isso essa polêmica toda, né? Amazônia do mundo. E então já existem projetos que certamente serão aprovados, ninguém tem a ilusão que não vão ser aprovados, de liberação do garimpo em terras indígenas, né? Mesmo terras homologadas, né? O que aconteceu é que em Roraima, uma lei, foi feito um decreto estadual, não lembro o nome do governador de Roraima, liberando o garimpo com o uso, inclusive, do mercúrio, né, que é um problema seríssimo aqui na região amazônica, porque existe consumo, isso contamina os rios, existe um consumo imenso, né, de pescado, de peixes aqui pela população e causa diversas doenças, né. Então, eles liberaram o garimpo, nessa lei estadual, um decreto estadual, nas terras indígenas homologadas em Roraima, né? Que se não me falha a memória, tem o maior território de reserva indígena no país, é Roraima, né? Vive em eterno conflito lá com os fazendeiros, né? Então, eles liberaram esse garimpo. Aí houve claro, uma reação, né, dos movimentos sociais, os indígenas, né, e apoiadores na cidade de Boa Vista, fizeram inclusive um protesto lá, né, num local lá de público, né, de bastante visibilidade contra essa lei, né. E essa lei, ela fere, né, na verdade, quem tem que legislar sobre a questão do garimpo é o governo federal. O governo estadual, ele não tem essa competência. Então, existem recursos, né, dentro da justiça, Ministério Público, aquela coisa toda que a gente sabe, conhecendo, né, o que acontece com essas questões, é que não vai dar em nada, né, porque a intenção do governo Bolsonaro é, de fato,
liberar e aprovar todas essas legislações, né, de liberação de tudo que é tipo de exploração sobre a Amazônia, né, e principalmente, e se os índios estiverem no meio do caminho, a gente acaba com os índios, né, assim que funciona, está funcionando a coisa, né, e vai seguir nesse caminho pelo jeito. É isso que está acontecendo aqui, em Roraima. Tá certo. Ok. Bem, vocês acompanham aí mais notícias, informações, análises na imprensa do Partido da Causa Operária. Acesse o nosso jornal diário na internet, causaoperaria.org.br, e fique ligado aqui na programação da Causa Operária TV. Nosso Panorama Brasil vai ao ar de segunda a sexta, a partir do meio-dia e 15. Eu agradeço muito a companheira Patrícia, ao companheiro Lino, a todos vocês que assistiram. Segunda-feira tem mais, a gente se vê lá. Aí, valeu, até lá.